A paz do Senhor a todos. Nós vamos estar aqui hoje dando início a mais esse podcast, né? Nós começamos esse projeto de todo mês está pegando um tema. O tema desse mês é o fruto do Espírito Santo. É o tema geral do Fusion. E hoje o nosso time está completo. Hoje nós temos aqui o nosso centroavante, pastor Ivaldo, pastor presidente, pastor da nossa igreja. Vai estar aqui conosco hoje nos ajudando. Era para estar na outra, mas infelizmente não deu para ele estar também. Mas hoje, graças a Deus, está aqui com a gente. Dá um alô para a galera aí, pastor. Olá, galera. Paz do Senhor para todos. Que alegria podermos estar juntos em mais esse podcast. Deus abençoe vocês. Espero que essa noite seja uma noite de edificação aí, de bênção para todos nós. Como foi da outra vez, o pastor Marcelo aí mandou bem, não é? Foi bom. E hoje eu espero que não seja diferente, não é? Deus tem muita coisa para nós. Amém. Tá aqui, como o pastor já falou, pastor Marcelo, camisa 10. Ô, glória! Mais uma vez mandou muito bem. Bênção de Deus, irmãos. Que bom poder estar aqui junto, né? E a gente poder, né, nesse bate-papo aqui, poder falar, né, um pouquinho da palavra e compartilhar com vocês. E depois, como o Thiago disse na vez passada, né? Tá aí vendo as perguntas, os questionamentos, também as experiências também, né? Isso é bom. Tá? Um abração, que Deus possa abençoar nesse tempo que nós vamos estar juntos aí. Amém. Tá aqui o Vitor. Paz do Senhor, Gente galera, boa. tudo bom com vocês? Tá tudo bom aí? Tudo na paz, pessoal aí? Como a gente sabe, nós estamos ao vivo no Instagram. Ô, glória! Estamos ali com a outra câmera filmando também, porque daqui a pouco, daqui a uns 2, 3 dias, sai também no YouTube. Se você não nos segue, vai lá, ativa o sininho, né? Dá um likezinho e segue a gente aí, dá um up na sua vida. É legal esses estudos, né, pastor? A gente tá fazendo isso. A gente fazia estudos online, mas graças a Deus, Deus deu a possibilidade da gente ter o podcast, tá fazendo isso junto. E é sempre bom tá todo mundo aqui. Então dá um likezinho, segue a gente. Vai lá no YouTube depois, o Vitor vai tá lançando, o Vitor que é o menino dos vídeos. É o menino dos vídeos. Mas é isso. Amém. Podcast passado, nós falamos sobre os 4 primeiros gomos do fruto, né? Falamos sobre o amor, alegria, a longanimidade e a paz. Maravilha. Paz primeiro, longanimidade depois, né? É verdade. Falamos mais de uma forma geral, né? Nós da última vez, no primeiro podcast, nós buscamos uma forma geral, explicamos muito de uma forma geral. Mas hoje o pastor Ivaldo vai tá aí à frente, né? Falando, tomando mais mais na questão do capítulo, do livro. Vai estar dando um estudo aí completo pra gente. Você que está aí nos assistindo, fica à vontade para mandar alguma pergunta. Tem ali, o Vitor vai estar acompanhando. Às vezes você fala alguma frase interessante, quer compartilhar de algo também, o Vitor vai estar ali falando, vai estar ao vivo também vendo isso. Amém? E é isso aí, pastor. Amém. A Epístola aos Gálatas é uma epístola, para mim, uma das grandes epístolas escritas por Paulo, não é? É uma epístola que combate algo que também é atual, não é? Nessa epístola nós temos aí 2 universos, né, dentro dela. Primeiro nós temos a questão da lei, não é? Que traz benefícios para a carne, né? A lei, a carne e o mundo, né? Esse universo aí. E por outro lado nós temos a graça de Deus, né? O Espírito Santo e tudo aquilo que o Espírito traz, essa vida no Espírito, esse viver no Espírito. A carta aos Gálatas, ela nasce de uma grande necessidade. Paulo, ele escreve essa carta para combater os judaizantes, que era um grupo religioso dentro da igreja que ensinava que as pessoas, elas, para ser realmente salvas, elas precisavam guardar a lei, observar a lei. Nenhum crente poderia, de fato, ser salvo se não observasse não só o resumo, né, nas leis morais, os 10 mandamentos, mas todo o sistema judaico de princípios e observâncias.
E Paulo, então, escreve para combater exatamente esse erro, mostrando que a única coisa que a lei pode fazer é trazer exatamente uma satisfação para a carne. Não é? A lei, ela traz essa satisfação para a carne, porque ela é como uma máquina de raio-x. Ela mostra onde está o problema, mas ela não consegue resolver o problema. A lei não pode resolver o problema, não é? E quando a gente fala a questão do fruto do Espírito, Paulo está traçando uma linha de defesa, né, ao longo de toda a carta, e ele vai falando sobre essa vida, essa nova vida no Espírito, no capítulo 5, que é a última sessão, o 5 e o 6 é a última sessão, que vai falar dos contrastes aí, desses dois mundos, né? Esse antagonismo que existe entre esses dois mundos. E então nós não podemos estudar o fruto do Espírito separado de todo o contexto dessa carta, porque o objetivo principal de Paulo com essa carta é exatamente mostrar que a missão maior nossa aqui neste mundo é formar Cristo nas pessoas. Cristo tem que ser plenamente formado nas pessoas, não é? O assunto principal aqui é exatamente isso, Jesus ser formado plenamente em nós. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo, né? Paulo, ele no capítulo 4, né, o verso de número 19, ele fala exatamente sobre essa questão. Meus filhinhos, por quem novamente estou sofrendo dores de parto, né, por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu vos formei em Cristo e vocês desviaram muito rapidamente de Cristo e voltaram para outra coisa que não é o Cristo. Vocês saíram da luz e vieram para a sombra, não é? Vocês saíram da luz e vieram e voltaram para a mesma prática de vida que vocês viviam antes. Então, do que adiantou isso aí? Né? Vocês precisam parar um pouco e pensar. E a palavra aqui, a tradução na nossa Bíblia diz até que Cristo seja formado em vós. Mas no texto original diz até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então esse era o objetivo principal do apóstolo Paulo dentro disso aqui. Então, quando você observa esta luta em todos os aspectos dela, Paulo aqui não está falando a respeito de um sistema contra o outro, né? de uma forma de culto contra a outra. Ele está falando exatamente aqui da nova vida, não é? Da nova vida. Ele fala a respeito disso no capítulo 2, né? Que nós estamos mortos, nós morremos, não é? Então, quem está morto, o que acontece? Quem está morto em Cristo Jesus, né? Quem está morto perdeu completamente, não é? Toda e qualquer sentimento que possa ter em relação às coisas deste mundo. Então, prezados irmãos, aqueles que estão ouvindo e os demais que estão aqui à mesa nesse debate, eu não queria que esse encontro nosso aqui fosse um monólogo, aqui eu simplesmente falando. Eu acho que todos nós precisamos debater essa questão aqui, não é? Entendermos isso aqui. Eu acredito, pastor, que o próprio Jesus bateu de frente com isso. Sim, isso é algo que nasceu com Jesus. Porque ele vai falar... Esse sistema, ele nasce com Jesus, ele vem com Jesus. E Paulo, ele assume, incorpora isso aí. Pois, porque ele vai, inclusive, ele vai bater nos fariseus em cima disso, né? Que ele fala que eles percorrem quilômetros para formar um discípulo, e quando formam um discípulo fazem dele mais filho de Satanás do que antes. Pois. É exatamente isso, a visão aqui, né, que Paulo vai nos trazer, que também é a de Cristo, é que, veja bem, a questão não é se você está no judaísmo ou no cristianismo. A questão não são os ismos e nem a nomenclatura. A questão é o quanto de Cristo está onde você está. Porque a questão é Cristo. É o Cristo sendo formado em nós, né? Cristo é o teste para a vida de cada crente, né? O quanto de Cristo está em você, o quanto de Cristo está em mim. Ele é o teste. Ele é exatamente a prova disso aí. Então, essa questão do fruto do Espírito nada mais é do que a ação do Espírito Santo em nossas vidas, formando em nós o caráter de Cristo. Né? Paulo disse que a minha luta principal é para que Cristo seja formado em vocês. Eu sinto dores de parto, não é? E parece como se ele já tivesse dado à luz a esses crentes da Galácia, não é? E agora esses crentes, eles
voltam para o sistema judaico, né, da lei, e Paulo tem que fazer todo o trabalho de volta para trazê-los para essa nova vida em Cristo. Então, a questão básica que se pergunta aqui é o quanto de Cristo existe em você. Quanto de Cristo Amém. Existe na sua igreja? O quanto de Cristo... Porque o Cristo é o teste para tudo. Quanto de Cristo existe no seu ensino? Né? Se uma coisa está correta ou se uma coisa está errada, ela é decidida exatamente nesse ponto. Né? Quanto de Cristo há nisso? Né? Quanto do Espírito de Cristo você colocou nisso aí? Então, essa questão de ser de Cristo e pertencer a Cristo, ou ter o nome de Cristo, não significa necessariamente que você tenha o Cristo. Não é? Para que se tenha o Cristo, você tem que viver essa vida no Espírito aí. Não é? Essa vida no Espírito. Ok? Dentro disso que o senhor está falando aí, lá no capítulo 3, né? Paulo escreve no versículo 1, fala assim, né? Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, né? Antes cujos olhos foi Cristo Jesus, né, exposto como crucificado. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Parece que eles se perdem, né, dentro dessa coisa, né, que os judaizantes vêm trazer de Jerusalém, e eles acabam se perdendo disso. Aí parece que Paulo está colocando assim, olha, parece que meu trabalho foi em vão no meio de vocês aí, né? Não, mas a ideia principal aqui é exatamente essa, é como Paulo ele está sentindo, ele está dizendo, olha gente, não foi fácil gerar vocês. Não foi fácil espiritualmente, não foi fácil emocionalmente, não foi fácil fisicamente. Né? Não foi fácil fisicamente por quê? Porque Paulo ele funda as igrejas da Galácia por conta de uma enfermidade que ele contraiu. Na sua primeira viagem, ele ao passar pela região de Chipre, alguns estudiosos dizem que ele contraiu uma malária. E ele então o que faz? Ele vai para as terras altas da região da Galácia para se tratar, porque o ar é mais puro, as condições eram melhores. Então aí ele abre as igrejas, né, em Antioquia da Pisídia, em Derbe, em Listra. Ele vai abrindo as igrejas nessa região da Galácia num estado difícil de saúde física. Ele estava se tratando ali. Mas só que mesmo ele estando em tratamento, ele não deixou de fazer o trabalho. Né? Psicologicamente, pode ser também que estivesse em grande dificuldade, porque você vê que na primeira viagem, Marcos ele volta, ele precisava do apoio de João Marcos, e João Marcos abandona. Então ele e Barnabé, né, que são os que empreendem esta viagem, eles estão aí com trabalho físico limitado, né? E ainda mais Paulo doente. E espiritualmente, porque é uma região muito difícil. Não é? A província da Galácia era uma província independente, era uma região espiritualmente muito difícil. Então, houve muita dificuldade e empenho para a formação dessas igrejas e para a formação da fé desses crentes. Daí o que acontece? Vem crentes lá de Jerusalém, né? Um grupo que se formou dentro da igreja, e eles vêm e dizem, olha, se vocês não circuncidar, não adianta nada. Cristo não é, a vossa fé em Cristo ela não adianta nada. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo, gente, que tristeza, né? Vocês estavam na luz e voltou para a sombra. Vocês estavam em Cristo e voltou para o sistema de escravidão da lei. Quer dizer, vocês eram livres e hoje vocês voltaram para ser escravos novamente. Então, esse é o ponto. Não é? Então, esse verso que eu li aqui no 4,19, onde Paulo diz, eu sinto dores até que Cristo seja formado em vocês, o que temos aqui, o sofrimento de Paulo, não é porque é o sistema judaico contra o cristianismo, ele não estava sofrendo por um sistema contra o outro, por uma situação contra a outra, não era a questão do espiritualismo e o legalismo, a questão não era essa. Ele queria que Cristo, porque essa é a tarefa de todos nós, é formar Jesus nas pessoas, né? É formar, através da ajuda do Espírito Santo, o Cristo nas pessoas. E ele diz, novamente estou sofrendo até que Cristo seja plenamente formado
em vocês, não é? O nome Cristo, ele é tão poderoso nessa carta que ele aparece 43 vezes. Paulo fala sobre Cristo, são 43 vezes que aparece. Então, a chave para a interpretação do fruto do Espírito está intimamente ligado a isso aqui, né? A preocupação de Paulo, qual é que era? Formar Cristo neles. Então, o fruto do Espírito, o que é? Nada mais é do que exatamente o caráter de Cristo sendo imputado sobre as nossas vidas, não é? Nós aprendermos a viver conforme Cristo viveu. Isso é obra do Espírito em nossas vidas, não é? Isso é obra do Espírito Santo em nossas vidas. E essa questão, ela nos leva a quê? Ela nos leva a um assunto muito maior, né? Que jamais fora revelado para os homens. Uma questão muito interessante, que está centrado numa palavra que é a questão de filho. Não é? Questão de filho. Esta palavra filho ou filhos aparece 6 vezes em Gálatas, né? E o significado de filiação é um assunto que Deus jamais revelou ao homem, essa questão da filiação. Isso acontece aqui. Então, é um descortinar de algo novo, né? E observe que Paulo está falando aqui de uma maturidade. Porque existem 2 palavras, eu até anotei aqui, para filhos, dentro dessa carta e no texto original, né? Que a palavra técna, né? E a palavra hoios, que são 2 palavras para filho. Um quer dizer filhos no sentido de criança, uma criança, até uma certa idade, até a idade da maturidade. E o outro filho é aquele que alcançou a maturidade, não é? Então, enquanto você está nessa fase infantil, você ainda que seja dono de tudo, mas você não pode usufruir de nada. Então, Paulo está dizendo o que para essa gente? Vocês nunca cresceram. Vocês nunca cresceram. Vocês continuaram como criança. Vocês estão voltando a uma segunda infância. Vocês estão voltando a uma criancice que não tem tamanho. Então, o que Deus quer de vocês é que não é simplesmente que vocês sejam um técnia, que quer dizer uma criança, um filho. Você é filho, né? Mas só que você só pode usufruir do privilégio, né? De realmente que um filho tem, gozar dos privilégios, se você crescer, se você alcançar a maturidade. E a maturidade nada mais é do que exatamente a formação do fruto do Espírito em nós. Entendeu? Essa maturidade, esse crescimento espiritual. Então, hoje eu vejo, por exemplo, muitos pastores e pregadores, né, que a mensagem deles, ela trabalha em torno de te deixar como criança toda a vida. Ele trata os crentes como se os crentes fossem um bebê que o pai tem que, toda hora que ele chorar, dar uma mamadeira, não é? E Paulo está dizendo aqui, não, gente, nós precisamos crescer, não é? Aleluia. Então, toda a carta gira em torno desta diferença. E a diferença, portanto, entre a velha dispensação e a nova dispensação tem a ver com a questão da inteligência espiritual. É isso aqui que é marcante, entendeu? É aí que está a profundidade da coisa toda. Porque uma criança, ela precisa ser alimentada, uma criança ela precisa ser conduzida, uma criança precisa que alguém fale por ela, uma criança precisa que alguém decida por ela. Um adulto não. Um adulto é alguém que tem compreensão, e é isso que Paulo está colocando aqui, inteligência espiritual. Então, essa é a diferença entre uma criança e um filho. Né? Uma criança não tem inteligência em si mesma. Ela depende, claro, ela é inteligente, é um ser inteligente, mas ela precisa que outros decidam por ela. É por isso que ele também fala sobre a questão se a criança, se o herdeiro for menino, né, de nada difere de um servo. Porque aqui ele faz a comparação entre o filho, né, o técnos, e o huios, não é? A diferença entre o filho e filho, e a diferença entre o filho e o escravo, essa relação filho-escravo. Porque ele falou, olha, enquanto o filho é infantil, ele não tem diferença nenhuma do escravo, não é? Ele não tem diferença nenhuma do escravo. Então, o pensamento de Paulo aqui, quando ele fala, meus filhinhos, né, eu estou sofrendo por vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, gente, está faltando inteligência espiritual. Está faltando compreensão das coisas. Né? A verdadeira marca de maturidade tem a ver com a inteligência espiritual.
Você pode pensar o que você quiser pensar, mas essa é a grande verdade. Nós só podemos alcançar o título de filho, o privilégio de filho, né? O título de filho, não, o privilégio de filho, quando nós alcançamos essa maturidade. Quando nós chegamos nessa inteligência espiritual, a capacidade de olhar para algo e discernir aquilo, compreender as coisas. Então, filiação, em outras palavras, significa o quê? Responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual. Então, aí é que Paulo chama a gente para a questão do fruto do Espírito. Não é? Se você viver nesse universo chamado mundo, carne e lei, não é? Você vai produzir essas obras aqui. Ó, não é? Porque, veja bem, uma máquina ela pode produzir obras, mas nunca fruto. Não é? Nunca fruto. Então, as coisas do mundo são mecânicas. Existe uma legislação, existe uma forma, existe um manual, existe tudo isso. Nas questões do espírito tem a ver com inteligência espiritual, não é? E é isso que o Senhor está chamando a gente para compreender. Então, o nosso desejo é que todos os membros de nossas igrejas tenham esse entendimento. Por quê? Isso vai gerar em nós responsabilidade, nós vamos ser seres responsáveis. Quando é que uma pessoa passa a responder pelos seus atos? Quando ela alcança a maturidade, é ou não é? Né? Até lá, é o pai que responde por ela, ou o responsável, o tutor, ou seja quem for, não é? As pessoas estão querendo muito que Deus responda por elas, né? Pois é por aí. Eu tenho lido um livro do John Bevere, e ele tem tem batido muito nessa tecla do Espírito. E é muito legal que tudo que ele falou, o pastor Ivaldo falou aqui agora. A isca de Satanás. Não, é Voz que Clama. Se você não tem, procura. Muito bom, do John Bevere. Muito bom, a Voz que Clama. E ele vai bater nessa tecla. Ele vai falar que Deus chamou ele para... Ele fez as anotações do livro e ele achou que ele estava fazendo muito... Estava indo muito forte as palavras que ele estava colocando. E Deus falou com ele que não era para ele desistir de colocar aquela, que era para ele voltar e escrever aquilo que Deus estava mandando. Por quê? Porque Deus estava vendo que estava tendo muita gente com nome cristão, mas que o que estava sendo gerado nele não era o fruto. Porque ele falava que nós cristãos, o que vai ser visto em nós e que vai fazer de nós verdadeiramente Cristo é os frutos que a gente gera. É o fruto que a gente gera. É interessante, né, igual o pastor estava falando aí, né, a preocupação de Paulo de escrever essa carta, e ele é tão assim minucioso em falar, igual o capítulo 5 ele fala assim, olha, para a liberdade foi Cristo que nos libertou, né? Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Mas parece que há dois pontos aqui, porque tantos líderes parece que não estão preocupados com aquilo que o pastor Ivaldo falou, né? Que a igreja cresça, que as pessoas amadureçam, como também os crentes também não estão preocupados em crescer também, né? Verdade. Não estão preocupados em crescer. Porque eu acredito que é uma questão de decisão, né? De, olha, eu quero mudar, eu preciso de mudar. Só que as pessoas chegam e falam assim, olha, como que eu vou mudar? E fica nesse questionamento, como que vai mudar? Mas sendo que tá uma coisa bem... claríssima. Clara, né? Porque, veja bem, a mudança ela acontece a partir da morte, né? Paulo ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Né? Ele vai dizer aqui no capítulo 2, verso 20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, quando Cristo morreu, olha o que ele diz, todos morreram, a morte é compulsória, todos morreram. Então, Deus hoje ele trata com quem? Com os mortos. Não é? Aí, lá em Colossenses, capítulo de número 2, ele vai dizer, esse capítulo número 3, ele vai dizer assim, se, pois, ressuscitaste com Cristo, porque morrer é compulsório, mas ressurreição é para aquele que recebe a vida em Cristo, a vida do Espírito. Isso aí, essa que marca. Então, Deus hoje reconhece quem sobre a terra? Aqueles que ressuscitaram. Então, a morte é compulsória. Agora, a questão da ressurreição, ela nem todo mundo ressuscita. Porque Paulo ele coloca ali um questionamento. Se, pois, ressuscitaste com Cristo.
Então tem alguns que estão mortos aí. Tem alguns que estão na cova ainda. Pastor, então, pronto, posso fazer uma pergunta para o pastor? Pode. Mas, então, se a gente olhar dentro desse contexto então, que Paulo está escrevendo aí, então há pessoas que estão dentro da igreja que não tiveram nenhum encontro com Cristo real. Infelizmente. Eu também não posso também separar. Olha, pastor, eu produzo o amor, mas a benignidade eu não consigo produzir. Impossível. Uma laranja de um gomo só? Não, primeiro, nós temos que ver o seguinte: isso é um trabalhar do Espírito na nossa vida. Não tem a ver com esforço humano, porque Paulo aqui aniquila o esforço humano. Amém. Tá entendendo? Ele aniquila completamente o esforço humano. Então, só voltando um pouquinho lá em Colossenses, e a gente já vai voltar para aqui, ele diz assim: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que é de onde? Sim. As coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Por isso faça o quê? Mortificai, né, as vossas práticas pecaminosas, né, as vossas obras que estão sobre a carne. E ele vai fazer uma lista que é muito parecida com essa lista da obra da carne. Sim. Aqui de Gálatas 5. A verdade é que Paulo, ele nesses livros dele, ele sempre está batendo nisso, porque em Coríntios também ele vai falar sobre isso, com certeza. Também, né? Então, isso aí, essa questão de produzir o fruto do Espírito, tem a ver com essa nova vida no Espírito. Tem a ver com essa nova vida de viver em Deus. É como você, por exemplo, não sei se você já encontrou, se encontrar, me conte, por favor, alguma laranjeira estressada, se ela vai dar laranja ou não, né? Alguma árvore estressada, será que eu vou dar fruta? Não. Acho que o fruto é da natureza da árvore. Uma jaca preocupada se vai cair na cabeça. Né? Eu acho que produzir fruta é da natureza da árvore. Se ela é saudável, se ela tem uma raiz forte, se ela está bem alimentada num solo que traz os nutrientes que ela precisa, a produção de fruto é natural. A vida no Espírito, irmãos, quando nós estamos enraigados em Jesus e vivemos uma vida no Espírito, recebemos a seiva de Cristo, não é? A produção do fruto do Espírito é uma coisa muito natural. Esse trabalhar de Deus e do Espírito Santo na nossa vida é uma coisa muito natural. Então isso vai acontecer sem estresse. Amém. Sem estresse. Agora, se você não está produzindo, alguma coisa está mal, não é? Alguma coisa está mal aí. Precisamos, né, referenciar isso aí. Jesus mesmo fala, né? Eu sou a videira verdadeira. Com certeza. Aquele que está ligado em mim, ele vai dar fruto. Se não der, vai ser podado. Se não der, ele vai ser cortado. Aí a partir Exatamente. Mas é natural. Se a gente está ligado em Cristo, o fruto é natural, né, pastor? Com certeza. Sair. Não, se o Espírito Santo conduz, porque o último verso, o último verso desse capítulo 5, ele vai exatamente respaldar tudo isso. Quer dizer, o 23 e o 24. O 23, ele vai dizer uma palavra que para mim é muito poderosa. Ele vai dizer: contra essas coisas não há lei. Quer dizer, ele já descarta a questão da lei. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Por que não há lei? Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões. Não é? Aí ele conclui dizendo o quê? Se sois guiados pelo Espírito, né? Se viveis no Espírito, então seja guiado pelo Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Se é o Espírito a fonte de vida, é indispensável e impossível que você não siga o Espírito. Então é natural que você siga o Espírito. Se a fonte de vida que foi gerada em você é do Espírito Santo, não tem jeito de você então dizer: não quero seguir o Espírito. Você vai naturalmente seguir o Espírito, não é? Se viveis no Espírito, andeis também no Espírito. Ou seja, se o Espírito é fonte de vida para a sua vida, então siga-o, vá atrás dele. E ninguém, irmão, vai produzir obras na carne
guiado pelo Espírito Santo. Porque o poder desta palavra, que é um poder de estilhaço, dessa carta, não é? Tem um poder de estilhaço muito grande, um poder de destruição dessa nossa autojustificação, dessa religiosidade vazia que temos, de achar que eu tenho que produzir alguma coisa porque Deus espera isso de mim, não é? Eu acho que eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar no Senhor, estando no Senhor. Foi isso que Jesus disse lá em João 15, não é? Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Não é muitos frutos, é muito fruto. É muito. E lá ele vai dizer, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês podem pedir o que quiser e vos será feito. E nisso será glorificado o meu Pai que está no céu, que produzais muito fruto. Que vocês venham a produzir muitos frutos. Não é? Amém? Agora, essa carta também, claro que toda a Bíblia, né, traz uma autoanálise na vida da gente, mas essa carta de Paulo, né, eu acho que traz essa autoanálise na nossa vida, né? Será que eu estou mesmo ligado em Cristo? Será que eu estou? Será que eu morri mesmo? Será que né? É uma pergunta a se fazer. Não é? Porque vem trazer esse despertamento, porque a gente não pode estar na igreja e a gente vê tantas pessoas, né, brigando pela carteirinha, pelo tempo de casa, né? Paulo vai falar, no versículo 25 ali do capítulo 5, ele vai falar, olha, se viveis no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, né? Pois, com certeza. Então parece que tem pessoas que querem se vangloriar e não estão produzindo aquilo que deveriam produzir. Então é algo preocupante na vida da gente, né? Eu acho que isso é interessante, porque tem muita gente, infelizmente, que está buscando e ele se vangloria e falar que ele é humilde, ou que ele é bom, ou que ele ele tem paz, ele é tranquilo, ele é isso. Com certeza. Mas quando pisa no calo dele, o pau quebra. Mas agora, veja bem, nós temos que pensar da seguinte maneira em relação a isso, não é? O nosso chamado é para a perfeição. Sim. O nosso chamado é para a perfeição plena. Mas, na verdade, nós ainda vivemos num corpo de carne. E é isso que a gente tem que entender também, não é? Não que não sejamos plenamente nisso, não é? Mas que muitas vezes nós falhamos. Agora, nós não podemos falhar a todo momento. Não é? Eu quando falo a respeito dessa questão, geralmente eu conto de uma viagem que eu fiz uma vez quando trabalhava com a Missão Horizontes. Fiz uma viagem de Monte Verde, onde a gente morava, até Salvador, na Bahia. Foi uma viagem, um percurso imenso, não é? E na viagem para lá foi uma viagem tumultuada, né? Furamos várias vezes o pneu, cortamos o pneu, e foi porque as estradas ruins e muito caminhão e tudo, tivemos muitos problemas, gastamos muitas horas para além. A viagem de retorno foi uma viagem tranquila, não é? Tivemos apenas um pequeno percalço, mas foi uma viagem tranquila. E quando cheguei, o missionário Davi Botelho, que era o nosso líder, ele perguntou, e como é que foi a viagem? Eu falei, a viagem foi muito boa. São 2.500 quilômetros, mas a viagem foi espetacular. Só tivemos um pequeno percalço, né? Agora, veja bem, a nossa caminhada é longa, não é? Você ter um pequeno percalço no meio do caminho, isso não representa grandes coisas. O problema é a minha viagem de ida, né? Onde o carro foi quebrando, foi dando problema. Cada 100 quilômetros. Cada 100 quilômetros. Parece a roda do último Você lembra? Da roda dele? Parece a roda então, esse é o problema. A diferença entre uma pessoa nascida do Espírito e o que não é nascido do Espírito é o que é nascido do Espírito, ele vai ter falha. Mas a falha dele vai ser uma falha sazonal. Vai ser algo que pode acontecer. Uma pessoa que possui a plenitude do Espírito e, de repente, numa situação, ele fica nervoso, solta uma palavra, fala alguma coisa. Quem é que nunca fez isso? Agora, o que a gente tem que entender é aquele elemento nervosinho que está sempre nervosinho, não é? Está sempre bravo. Então, aí é que está para mim o ponto. Esse cara não nasceu, ele não tem essa plenitude do Espírito Santo. Porque
o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito e ser cheio do Espírito é a mesma coisa, não é? Amém. Aí quer falar sobre os pontos, senão nós não vamos falar sobre. Vamos lá, o primeiro ponto hoje é a benignidade. Meu Deus. Muito bem. Que isso, A gente. tradução da minha Bíblia aqui, do Strong, né? Ela vai colocar a benignidade como a bondade, a integridade, Brandura, né? brandura, uma pessoa bondosa. Deixa eu colocar aqui o que eu penso a respeito dessa questão da benignidade. Só para que a gente possa colocar em linguagem mais simples, não é? A benignidade é a condição do que não constitui perigo. É uma coisa que, por exemplo, quando você vai... Deixa eu anotar aqui. Eu tô esperando ele chegar no domínio próprio. Isso é pérola, irmão. Isso aqui é pérola. Então, você vai, por exemplo, você está com um tumor e de repente você vai ao médico, o médico examina, faz uma biópsia e ele diz, olha, fica tranquilo, esse é um tumor, mas é benigno. Né? Então é aquilo que não vai colocar a sua vida em risco, é uma coisa que você vai conviver pacificamente com aquilo a vida inteira. Então o benigno é aquele que ele não representa um perigo. Ele é alguém que tem uma atitude de brandura, né? De delicadeza no trato com os outros. É alguém que ele não oferece nenhum tipo de perigo, é alguém benigno, do bem, como muitos dizem. É o pastor Era, né? É por aí. Então, para mim, o ser benigno é mais ou menos isso, é alguém que não oferece perigo para ninguém. Você chega para uma pessoa e fala isso aí. Não é? Ele é perigoso para o reino das trevas, ele é perigoso contra Satanás e as suas hostes, mas na relação interpessoal, ele é uma pessoa que nunca... Ele é incapaz de te fazer mal. Entendeu? A natureza dele é uma natureza incapaz de fazer o mal. Entendeu? Não sei se me explico aí, Marcelo. Não, passa a bola para ti aí. Não, meu Deus do céu, mas... Então, esse para mim é o benigno, é aquele que não oferece risco para você. Amém. Não é? Amém. Aquela pessoa que é o que a Bíblia fala, né? Aquele que quando trata alguma coisa, mesmo com dano seu, não muda. Ele não altera a sua forma de ser de acordo com o contexto que ele está inserido nele, de maneira nenhuma. Não é? Ele transforma antes, a sua presença transforma o contexto. Então, é aquele tipo de pessoa que quando chega, parece que todo mundo se sente à vontade. Tá vendo? Não sei, ele falou que do pastor Era, né? Realmente é exatamente. Vontade de abraçar. É alguém que você é alguém que faz bem para você. Sim. A presença dele faz bem. Ele atrai boas coisas, né? É isso aí. Então, o benigno é aquele que não oferece perigo, risco para você. E como tem faltado isso? Está faltando demais. É verdade, nós vivemos num mundo de desconfiança, né? Onde as pessoas desconfiam até da sombra. Não é? Então, os benignos, eles estão em falta hoje. Né? E aí tem o outro lado da moeda, né? Que a gente também vive no mundo. Que os que são benignos, os que são bons, que têm um coração bondoso, alguns se aproveitam disso, né? Uhum. Cuidado com diferenciar o benigno com o bobo. Né? Ele acha que a pessoa às vezes até se machuca em uma dessa e começa a cambiar de lado. Né? Acho que tem uma categoria de benigno, bobo e meloso. Tem uns melosos também que quer chegar no lugar, né? E às vezes falta essa benignidade de verdade, essa coisa do Espírito Santo. O que é bom notar nessa questão do fruto do Espírito, que é uma coisa que você não precisa chegar e dizer sou. Isso aí. As pessoas vão perceber isso. Se você é um cara alegre, as pessoas vão perceber isso. Se você é um cara que tem amor, se é uma pessoa que tem amor, as pessoas vão perceber isso. Não é? Se você é uma pessoa benigna, você vai influenciar o ambiente, você vai influenciar aquilo que está à sua volta. Você não precisa chegar e dizer, eu sou benigno. As pessoas vão sentir a vontade em estar com você, em abrir o coração, em falar com você. Ela sabe que ao falar com você, né, você não vai tripudiar sobre ela ou não vai utilizar o caos dela como para se promover ou para denigrir a imagem dela. Então, é uma pessoa
é do bem, é alguém do bem, não é? O pastor era da vontade de abraçar ele e levar ele pra E a casa. pastor era tá em alta aqui. Ô, Glória! Pastor era, um abraço aí. Olha, te amo, pastor. Qual é o O próximo? próximo assunto é a bondade. Bondade. Tem muita gente boa nesse mundo, né, mano? Dentro da igreja então tem muita gente boa, mano. O meu negócio aqui vai definir como a retidão de coração e vida. Amém. O bondoso é uma disposição natural que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. E nunca o mal, entendeu? O bondoso é alguém que ele é bom, ele é alguém liberal, ele é alguém que está sempre pronto para abençoar. E falta pessoas boas neste mundo. O bondoso é aquele que não prende o coração dele nas coisas do mundo, né? Nas coisas que bom. ele tem, o que ele tem ali. Exatamente, no sentido de ele reparte, ele dá, ele tem liberalidade, não é? Ele não é aquela pessoa que pensa em si mesmo, ele pensa nos outros. E a disposição dele é sempre fazer o bem e nunca o mal. Quer dizer, ele nunca alimenta um pensamento mal. Vou dar prejuízo nesse cara, vou passar a perna naquele outro. A gente podia discutir isso aqui, né, a questão da bondade, colocar um bloco de 1 hora só para a gente falar disso aqui. Aí, ó. Porque há muitas... Primeiro tema do mês que vem, bondade. já está todo mundo convidado, vamos falar da bondade. Porque verdadeiramente as pessoas não entendem o que é isso aqui, infelizmente, não é? Há um egoísmo que tem tomado conta do coração das pessoas. O mundo, cada dia que passa, as pessoas estão a pensar mais em si mesmo do que no próximo, não é? Uhum. E a bondade é isso aí, não é? E você é incapaz de fazer o mal para o outro, você é incapaz de dar um prejuízo no outro, você é incapaz de entendeu? Isso é só o Espírito Santo produz isso na gente, porque nós somos egoístas por natureza. Somos seres egoístas que pensamos única e exclusivamente em nós, não é? Pensamos só em nós. E aquele que é bondoso, ele tem essa disposição natural, né? É algo que é o Espírito, isso é algo natural. Ninguém precisa forçar ele, ninguém precisa dizer, olha, faça isso ou faça aquilo. Ele vê e já faz. E aí, Vitor, tem alguém? Tem, a Eliane falou aqui uma coisa aqui, mas eu vou ser sincero, eu não percebi muito bem, não. Deixa eu ver. Ela falou assim, e por muitas vezes tem até dificuldade de ver o mal nas outras pessoas. Ah, tá. Talvez pela bondade Talvez dela. pela bondade. Pois. De conseguir... Aí falta um pouquinho também talvez de discernimento, né? Discernimento, Porque o bondoso é aquele que se preocupa com o próximo. Mas o Cristo diz assim, sede prudentes como serpente e simples como as pombas. Então, nós temos que ter esses dois lados, porque existem também aqueles que abusam. Claro. Que abusam, literalmente, não é? O que mais que temos? Fidelidade. Uau! Esse também é outro. Servo bom e fiel. Hã? Fidelidade é a qualidade do fiel, né? Eu costumo dizer que a fidelidade ela é uma parte do nosso caráter, né? Quando o anjo Gabriel ele vem ter com Daniel, ele chama Daniel de homem muito fiel, né? Alguém fiel. Para mim, a fidelidade ela se expressa em tudo, né? Desde a fidelidade para com um amigo, para com a esposa, para com o marido, para com o filho, para com a igreja. A fidelidade ela está em tudo, né? Você ser fiel, você ter aquele compromisso de fiel. Eu acho que isso é algo que o Espírito Santo desperta em nós, não é? Porque não dá para você dizer que você é fiel só à igreja. Eu sou fiel à igreja, sou fiel no meu dízimo, eu participo, eu estou presente, mas eu não sou fiel a um amigo, eu traio o amigo, né? Eu não sou fiel ao meu companheiro, à minha companheira, não sou fiel ao meu colega de trabalho, porque a fidelidade ela engloba toda a nossa vida, não é? E veja bem que no serviço para Deus, a única coisa que Ele espera de nós como dispenseiros daquilo que Ele tem para nós
é exatamente a atitude de fiel, né? Você vai ver na Bíblia Sagrada, quando Jesus fala dos julgamentos ali, ele chama de servo fiel e servo infiel, não é? E a fidelidade é algo muito interessante, algo muito profundo, que se expressa por meio, né, de realmente termos aquele fiel lá da balança, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Nós sermos ali aquela pessoa. E a fidelidade está sempre assim, né? Está sempre ligada a alguém, né? E nesse caso pois, aqui, pois, é uma Deus, relação né? interpessoal. Não é a mim próprio, né? Eu sou fiel a mim, né? Não tem como... Pois. Que ela não vai manifestar alguma coisa contrária a ela mesma, né? Com certeza. Olha, eu vou me sabotar, né? Apesar que a gente se sabota, né? Com a nossa alimentação, né? Mas a fidelidade está ligada mesmo a uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus, né? E acho que quando a gente tem essa visão de ser fiel a Deus, a gente não quer fugir dessa questão de, olha, eu sou, como o senhor falou, né? Ser fiel ao amigo, ser fiel ao esposo, ao marido, ser fiel, né, às minhas finanças, ser fiel, né, ao governo, né? Às autoridades, né? Então a gente tem isso é um trabalhar de Deus em nós, não é? E falta isso, falta fidelidade hoje. Infelizmente, no meio cristão, a fidelidade é uma virtude que está em falta, né? As pessoas se vendem por muito pouco. Uhum. As pessoas traem por muito pouco. As pessoas voltam atrás por muito pouco. E a fidelidade, claro, acima de tudo, é a fidelidade a Deus, não é? Essa é a primeira e a principal delas. Então, se você é fiel a Deus, fica sempre fácil você ser fiel aos demais relacionamentos interpessoais. Ok? Amém. Ok. Alguma Vamos pergunta lá? sobre isso aí? Tiago, acho melhor você reforçar, porque como não tava com áudio, o pessoal não viu o que você falou no início. Entendeu? Pessoal, quem tá vendo, quem tá no ao vivo, quem quiser ir fazendo perguntas ou ir fazendo algum comentário, o Vitor tá ali acompanhando. Fica à vontade, vamos aproveitar que o pastor tá aqui. Vamos perguntar bastante coisa. Vamos Amém. falar. Amém? Vocês estão participar. livres. Vamos participar. O Vitor tá aqui. Qualquer coisa ele tem a liberdade de estar falando com a gente. Seja também. uma pergunta ou um comentário, se você quiser falar só sobre o assunto, como a Eliane fez aqui há pouco, É isso aí. vou estar aqui falando. O próximo ponto e o último gomo, né? Penúltimo. Penúltimo. A mansidão, né? Oxe, já ainda tem a acabamos- mansidão. Já acabamos a laranja? Tá quase. Tá quase. Tem a mansidão. A É porque mansidão. eu tô vendo daqui no negócio do pastor e eu não vi mansidão, não. Perdão. Rapaz, isso aí é tesouro, rapaz. Tô colando dele. Eu tô colando dele. Mas tem ali a mansidão. E aí, pastor? Manso. Rapaz. Bem-aventurado. Mais uma qualidade de Jesus. Ele mesmo falou disso, né? Ele fala a respeito disso em Mateus 11, onde ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, não é? E a mansidão é uma qualidade do caráter de Cristo, né? Que também hoje o Espírito forma em nós, porque a violência ela hoje ela proliferou na Terra, né? O próprio Deus, quando destrói o mundo na época de Moisés, na época de Noé, ele diz: a maldade do coração do homem chegou até mim, não é? O homem é excessivamente mau, né? E a violência proliferou na Terra. E então a maldade, ela é uma das consequências. A maldade é uma das consequências do pecado. Quando o homem peca, você vai ver que isso já passa a fazer parte da natureza humana, né? E o manso aqui é alguém que nasceu de novo, e Jesus fala: olha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Nós temos exemplo de mansidão na Bíblia, que foi Moisés, não é? Não, mas E é diante manso. das adversidades e de tantas intempéries, Meu Deus. esse homem, raramente ele vai ter aí um pontozinho, não é? Onde ele talvez tenha sido uma ou duas vezes que a gente vai ver Moisés se irando, não é? Ficando irado. Mas no mais é um homem muito paciente, muito tranquilo, muito Que até muito intercedia, manso, não é? Até intercedia pro povo, o povo brigava, fazia lá as coisas contra Pois. ele, e ele intercedia por... Então, mansidão tem a ver com brandura de gênio, de gênio, né?
é aquela pessoa Dócil, né? dócil, manso. E a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, né? Há uma bênção aí para o manso, né? Aquele que foge das divididas da vida, não é? Aquele que não faz justiça com as suas mãos, aquele que deixa na mão de Deus, aquele que realmente confia que o seu Deus está no controle da sua vida, não é? Então, essa mansidão, ela é algo, para mim, é uma das características do fruto do Espírito Santo que talvez esteja mais em falta hoje. A gente é muito bravinho, né? Nós somos muito bravinhos. Quer brigar. Como está sendo para os jovens aí, ó, os jovens que quando o pai e a mãe falam que é pisar alto, cuidado, hein? Tá? Os jovens que são casados também, as irmãs também, que gostam de pisar alto quando o marido fala. Ou vice-versa, né? Cuidado. Quando o pastor fala também, cuidado, hein? Cuidado. Dia. Tem que tomar cuidado. Porque quando tudo vai bem na vida da gente, é muito fácil ser manso. Lidar com gente boa, que não dá problema, é fácil. Agora, você lidar com gente difícil, de dura serviço, não é? E às vezes você vai encontrar pessoas de dura serviço, pessoas que você vai falar uma vez, vai falar duas, vai falar três, não é? E hoje o que a gente vê muito também é uma nessa questão da falta de mansidão, principalmente no que diz respeito aos de casa. Às vezes o cara é bom, é manso, trata bem, é dócil, né? Com toda a gente. Chegou dentro de casa, é um bruto, né? Então, é o lugar que ele deveria exercitar mais a mansidão em casa e ele, né? Realmente falta isso hoje. A pessoa pode ser, né? A pessoa pode ser explosiva. Não, mas não é explosiva. Cabeça quente. Cabeça quente, mas ela ser controlada. Como se fosse aqueles cães bravos, né? Uhum. Mas ele tá ali sendo, né, domesticado. O chihuahua? Como se fosse Chihuahua. Chihuahua, não, né? O pinche. Mas aqueles cão bravos, mas o quê? Ele foi adestrado para ficar o quê? Daquela maneira. Tranquilinho. Né? Olha, senta aí. Daí você já está entrando no domínio próprio, né? Aí, ó, isso é bom, Nessa questão do domínio próprio, eu acho que seria bom a gente falar sobre isso aí, né? Vamos lá. Próximo mês pode ter mais 5 minutos. Tem 5 minutinhos? Mais 5 minutinhos. Aí, ó. Marcelo, vai lá, passa a bola para ti. Pastor, tá sendo bom. Meu Deus do céu, velho. Pastor. O domínio próprio ou temperança Hoje porque eu fui convidado a fazer um vídeo e eu orando, e Deus falou muito sobre alguma coisa do domínio próprio, sobre alguns assuntos, e falou muito comigo acerca de uma placa que estava para não ultrapassar no comboio. Tinha uma placa para não ultrapassar e eu vi um exemplo naquela placa. Por quê? Porque aquela placa eu podia ir lá, retirar ela e ultrapassar. Mas o meu domínio sobre mim não me deixava fazer isso. Eu sabia que era errado. E aquele que não tem esse domínio, ele avança. Age pelo impulso. Tá certo? Sim. O domínio próprio é a capacidade dada pelo Espírito Santo ao crente para dominar os ímpetos, né? Porque a nossa carne, veja bem, a nossa carne ela é como um cavalo selvagem. Não há como você colocar cabresto e freio, não é? E eu não sei se você sabe como doma cavalo selvagem. Já domei. Já domou cavalo selvagem? Pastor com muita paulada. mas eu estou falando domar o cavalo selvagem, não é aqueles cavalos que... Não é você que... Né, amansar o cavalo, não é amansar. Já amansei cavalo. Não, é domar cavalo selvagem. Não. Então, o processo, ele é lento. Né? A questão do domínio próprio, para mim, seja dos frutos da parte, uma das partes do fruto do Espírito que talvez seja mais difícil, é a questão do domínio próprio, porque é complexo. É o que Paulo falou, o bem que eu quero fazer, eu acabo por não fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo de fazer. Então, eu sou um homem miserável, Quem vai me livrar desse corpo de morte? Não é? Então, para você conseguir ter domínio próprio, é somente com a ajuda do Espírito Santo. Não existe outra forma de você dominar o ímpeto da sua carne, senão pela ação direta e poderosa do Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a controlar os nossos ímpetos.
às vezes a vontade é de falar e ele diz não fica quieto, às vezes a vontade é de fazer, ele diz não faça, né? Às vezes a vontade é de deixar, abandonar e ele diz não fica aí. Então essa questão do domínio próprio tem a ver com a ação do Espírito na nossa vida, controlando essa impetuosidade da nossa carne, não é? Porque a nossa carne, o nosso homem interior, ele sempre tem razão. Se você for olhar, por exemplo, em discussões onde ofendemos e somos ofendidos, você vai ver que tudo gira em torno de quê? De ter razão ou de não ter razão. Porque para você sempre tem razão. Você sempre vai dar razão a você, não é? E agora, nós temos que parar um pouco e refletir sobre as coisas, não é? E essa questão do domínio próprio nos leva a isso, a colocar-nos no lugar do outro, né? A colocar-nos numa situação, né, diferente. Uma situação que não é aquela que nós achamos que é a mais cômoda e a mais certa. Então, nós temos que ter esse domínio, ter essa capacidade de dominar-nos a nós mesmos, de controlar-nos a nós mesmos. Nós de nós mesmos, como disse Paulo no capítulo 7 de Romanos, é impossível, você não consegue se dominar, senão pela ajuda do Espírito Santo. Então, quando o Espírito vive plenamente em você, o fruto do Espírito ele acontece. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito habita em você, você consegue, né? Você consegue ter esses frutos, essas partes do fruto do Espírito evidenciada na sua vida, cada detalhe dela, não é? E isso é maravilhoso, isso tem a ver com o enchimento do Espírito, isso tem a ver com o quê? Com plenitude. Porque nós precisamos dessa plenitude do Espírito, desse enchimento do Espírito, porque nós vivemos num mundo muito mau, num mundo que guerreia contra nós, num mundo que tem uma cultura que é ante tudo aquilo que você defende. Né? Se você for olhar a nível de mundo, não é? Você vai se dar razão toda hora. Mas nós vivemos dentro de uma cultura espiritual. É o que eu digo aqui. Na carta aos Gálatas existem 2 universos conflitantes, não é? Que é o da carne, do mundo e da lei, não é? Que uma coisa vai puxando a outra. E o mundo do Espírito, da graça de Deus, né? Da morada do Espírito em nós, habitação do Espírito em nós. Então, isso é que nos capacita a sermos exatamente essas pessoas que Cristo espera que sejamos. É claro, vai haver falha, vai haver. Até Moisés falhou e foi impedido, inclusive, de entrar na Terra Prometida. Vai haver momentos de fraquezas, vai haver momentos que vamos resvalar os pés, vai haver, mas, né? O que não pode ter é aquilo que aconteceu com a minha viagem para Salvador, o carro quebrar a cada 100 quilômetros. Isso não. Eu hoje anotei algo que eu lendo e meditando sobre um versículo que me foi passado, é que o domínio próprio, ele é quando a gente entende o que é a verdadeira liberdade. Uhum. Porque o versículo que me foi passado é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que é quando Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo domina sobre a minha vida. Ou seja, tudo eu posso, tudo pode tudo ser. É lícito, mas nem tudo convém. Mas nem tudo é útil. Pois, sim. Há coisas... E daí que entra o domínio próprio. Mas entenda de uma vez por todas, isso é obra do Espírito Santo em nós. Né? Não o caráter cristão, dominamos, o caráter de Cristo, ele vem de dentro e ele é movido pelo poder do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que vai nos transformando à semelhança de Cristo. Ele vai nos transformando à semelhança de Jesus. Fala, meu filho. Vai acabar? Olha, Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Entra lá no Instagram e dá uma olhada. No YouTube também. Fiquem com Deus. Mas lá em cima continua. Lá em cima continua. Vamos continuar no YouTube. Amém. Amém. Então, o que eu estava dizendo é que o caráter cristão é algo que vem de dentro, né? E é obra do Espírito Santo. É um trabalhar do Espírito Santo dentro de nós.
né? O Espírito produzir o fruto dele em nós, não é? Isso é algo que vem de dentro, não é? É uma ação direta do Espírito de Deus em nossas vidas, não é? E isso tem a ver com o caráter de Cristo, com o caráter cristão. Então, Paulo ele deixa claro aqui o quê? Que não há regras, não há lei que possa desenvolver o caráter de Cristo em você. Você pode viver no mundo de regras e de leis, que mesmo assim a ruindade vai continuar dentro de você. Esse lado ruim do ser humano vai continuar, né? Por exemplo, porque o único que pode transformar-nos, não é o Espírito Santo. E o Espírito usa o quê? Ele usa a palavra. Amém. É a ação do Espírito pela palavra em nossas vidas, não é? Você pode pegar, por exemplo, um filé mignon, não é? Comprado lá no açougue na hora fresquinho, colocar aqui do lado e colocar um pedaço de carne podre do outro lado e soltar um urubu que você vai ver para que lado ele vai, entendeu? Ele vai exatamente naquilo que é da natureza dele, ele vai em cima daquilo. O ser humano é exatamente isso, ele se inclina para as coisas da carne, né? Ele se inclina e ele não há nada que possa mudar essa natureza em nós, a não ser a ação do Espírito Santo por meio da palavra. O Espírito aplica a palavra em nós e por meio da palavra ele vai transformando-nos nessa imagem do Senhor. Isso que é importante a gente viver nessa dependência, né? Buscar Com certeza. Deus na palavra, na oração, né? Consagrar a nossa vida, porque as pessoas, às vezes parece que a gente olha para a vida do cristão, e claro, analisando a vida da gente também, parece que é uma coisa impossível de acontecer, né? Ah, não, Deus atua em algumas áreas da minha vida, mas outras não, né? A gente vê mesmo o próprio exemplo de Cristo, que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele, né, pelo poder da palavra, pelo posicionamento dele de saber quem ele era em Deus, ele consegue, né, mesmo na tentação do deserto, ele consegue sair daquilo ali, né, e Satanás não tem poder nem autoridade sobre a vida dele. E eu acho que também outras vezes também que Jesus, né, foi tomado para ser aclamado rei, né, e ele pega ali a viola dele, bota no saco e vai saindo no meio da multidão, né, resistindo à carne dele, que acredito também que, né, aquela glória ali não era o momento, né? E uma aclamação dele como rei provocaria um massacre, não é? Sim. Massivo do Império Romano que dominava naquele tempo. Então o Cristo ele tinha uma particularidade que às vezes falta em nós, e ele nos ensinou isso. Ele vivia na dependência plena e total do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é que dirigia cada passo. Tudo que Jesus ia fazer, ele primeiro ouvia o Espírito Santo e depois fazia. E assim deveria ser as nossas vidas, não é? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. A gente toma uma decisão e depois fala, Deus, por que o Senhor permitiu? E ainda bota a culpa nele. Tomamos a decisão, acho que não está usando mais, né? Tá utilizando? Tá utilizando. Ok. Tomamos muitas vezes a decisão e depois pedimos a bênção do Senhor. Quer dizer, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu projeto. Quero que o Senhor abençoe o meu plano. Quero que o Senhor abençoe aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então, essa questão de andar no Espírito, gente, é a melhor coisa que tem, não é? O nosso ser em Cristo, né, é determinado por isso, por essa caminhada no Espírito Santo, guiado por Ele, né? As palavras carne e espírito é encontrada várias vezes aqui nesse livro, né? Aqueles que vivem de acordo com a lei, aqueles que precisam de regras, né? Porque nós vivemos muito tempo debaixo de regras, não é? Igrejas, sim, faça isso, não faça aquilo, toca nisso, não toca naquilo, não faz isso, não manuseia aquilo outro. Então, quando você vive debaixo de regras, você precisa de muita energia na sua carne para cumprir regras, não é? E Cristo veio trazer o quê? Cristo veio trazer a liberdade. Cristo veio trazer a liberdade, mas o verdadeiramente livre é aquele que tem direito de escolha e escolhe o melhor. Esse é livre. Esse é livre, não é? Aqueles que vivem pela graça,
e anda na graça de Deus depende do Espírito Santo, vive no Espírito Santo. Então, essa aí é a vida. A vida no Espírito significa ter nossas vidas diárias sob o seu controle, né? Sob a direção da palavra de Deus e sob a direção do Espírito agindo na palavra em nossas vidas. Então, a palavra de Deus é muito importante. Eu aconselho a todas as pessoas a ler a Bíblia. Né, os crentes, hoje os crentes não lêem muito Bíblia, escuta a mensagem no YouTube, não é? E os livros de coaching, então? Lê livro de coaching, pois é. Há uns pregadores aí que realmente, eles falam o que a plateia quer ouvir, não é? Não há uma confrontação. Eu fico pensando, o que seria de Davi se não houvesse um Natan na vida dele? Amém. Eu acho que ele é verdade, ele teria barbeirado na vida inteira, né? Então, nós precisamos dos Natãs, aqueles que não falam aquilo que a gente quer ouvir, que não coça os nossos ouvidos com as suas palavras, né? Esses coaches, esses pastores coaches hoje, eles têm estragado os crentes, literalmente têm estragado os crentes. Eu acredito que eles não entendem, e eu sempre falo com os jovens aqui, que eu acredito que esses pregadores eles não entendem a verdadeira definição de amor. Porque amor não é só você falar, vai, passar a mão na cabeça, fazer isso. Não. Observa bem, Jesus ele está lá com o pessoal, aí vem um jovem rico, pergunta ele o que era preciso para ir para o reino de Deus. Imagine a oferta que Jesus ia ganhar. E aí ele fala o que eram alguns mandamentos. Aí ele fala, não, beleza, eu já faço isso. E aí a Bíblia vai falar assim, e Jesus o amou. Aleluia. Vende tudo que tem e me segue. E aí ele não quis. Ou seja, amor não é só a gente passar a mão na cabeça. Amor, Paulo, a primeira carta aos Coríntios, ele vai dar uma lenhada. E na segunda ele vai falar assim, eu fico muito feliz porque vocês se entristeceram e corrigiram pela carta de correção que foi mandada. Então, o amor, ele não é, o amor no meu entendimento não é eu passar a mão na cabeça das pessoas. O amor no meu entendimento é eu guiar as pessoas para o caminho que é o correto. Verdade. Isso é amar as pessoas. Verdade. É verdade. E há uma questão aqui que precisa ser dito sobre essa questão do que as pessoas estão ouvindo hoje, né? Eu acho que é muito interessante a gente parar para falar a respeito disso, porque hoje as pessoas estão muito na internet, né? Os jovens, principalmente, ouvem mensagens o tempo todo de internet, sem um filtro, sem uma orientação, não é? Eu penso que ler livros é bom, mas o crente precisa ler também a palavra de Deus, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, precisa ter o conhecimento da palavra de Deus, porque o que vai gerar em nós, né, é toda a fé que nós precisamos nos momentos difíceis, porque os momentos difíceis vão vir. Quer você queira, quer você não queira, os momentos difíceis eles virão. Né? Os dias difíceis, a Bíblia diz que serão muitos, não é? Serão muitos dias difíceis que o cristão atravessa. O que vai garantir a sua vitória é o quanto de Cristo você conhece, né? O quanto de Cristo está na sua vida, e você só pode receber de Cristo vivendo e lendo e meditando na palavra, não é? Martinho Lutero, ele disse uma certa feita que um verdadeiro cristão ele é forjado em 3 coisas, não é? Na meditação, na oração e na tentação, né? São as 3 coisas que forjam o caráter de um cristão. A meditação não é ler a Bíblia, é meditar na Bíblia. É você se debruçar sobre ela e tentar buscar um entendimento. Hoje nós temos uma tendência de quê? De comermos tudo que vem e acharmos que está tudo certo. Falou de Bíblia, está comigo. Mas há muitas coisas que estão sendo ensinadas hoje que é veneno. Sim. Que é veneno. E que contamina e que desvia as pessoas do propósito. Então, Deus não tem compromisso com palavras de homens. Deus não tem compromisso com palavras de homens que se diz falando por Ele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Por que a Bíblia é importante? Porque é exatamente nesse ponto que está toda a verdade de Deus. As pessoas dizem, Deus fala, a pessoa vai orar para o café da manhã,
tem uma profecia, hora para o almoço tem outra profecia, hora para o jantar tem outra profecia, encontra com o irmão, já profetiza no meio da rua. E hoje há muito essa questão de profetizar um sobre o outro. Isso é muito complexo, irmão. Isso é muito complexo, porque Deus não fala muito. As pessoas têm uma ideia de que Deus fala muito, Deus fala muito pouco. Por que Deus fala pouco? Porque tudo que Ele fala vira lei. Tudo que Ele fala vira lei. Tem que acontecer. Amém. Se Deus fala, tem que acontecer. Tem que acontecer. Então há muitas coisas que estão dizendo que é Deus que fala e que não tem nada a ver com Deus. Ele fala, que é isso? Peraí. Eu aprendi isso com o pastor há mais ou menos uns 17 anos atrás. Valdo Luiz. É isso aí. Então Deus ele fala pouco. E nem todo mundo pode falar em nome de Deus. Não sei se vocês sabem disso. Nem todo mundo pode falar em nome de Deus. Para que você possa ser boca de Deus, há um critério na palavra que Deus dá para Jeremias. Jeremias, você quer ser boca? Você quer ser minha boca para esse povo? Então há um critério. O critério é esse. Você tem que saber fazer distinção entre o precioso e o vil, entre o santo e o profano. Pastor, o entendimento assim, que eu tenho, assim, uma visão que eu tenho acerca da igreja hoje, é como o povo de Israel quando estava para atravessar o Jordão, e o intuito da igreja é atravessar, né? É chegar lá do outro lado. Exato. Mas a preocupação, parece, da igreja hoje é como aquelas duas tribos que ficaram, né? Duas tribos, né, que ficaram... 2,5. Isso, que ficaram, né, antes de atravessar o Jordão. Não, aqui tá bom. Parece que a igreja está querendo se preparar para, tipo assim, para ficar aqui, tá tudo bom. Não quer atravessar, não quer passar por lá de lá. E os líderes com isso também, eles estão se perdendo tanto que eles não estão preocupados em ensinar, olha, vamos aprender aqui o correto, né, aquilo que é essencial para a vida cristã, a mudança de vida, a transformação, não. Olha, vamos conquistar. Você tem que conquistar, você não pode permanecer assim, porque você não nasceu para ser cauda, você tem que ser cabeça, você não ser... E isso está trazendo assim, muita confusão dentro do meio da igreja. Muita confusão. Você mexeu num ponto que é crucial. Essa ideia dessas 2,5 tribos que ficaram não é de Deus. Deus falou que a herança dele estava para além do Jordão. Está entendendo? A travessia do Jordão foi um marco. Aquilo foi algo representativo para a igreja. Quando Israel atravessa o Jordão, eles fazem o monumento das pedras. Sim. Eles colocam 12 pedras no fundo do leito do rio seco que eles atravessaram e constroem um monumento de pedras em cima do outro lado, já do lado de fora. Tira a pedra do lado de fora e põe dentro, tira a pedra de dentro e põe fora. E aquilo é representativo. Aquelas pedras que são colocadas e que depois é submersa pelas águas, ela representa o nosso eu, não é? Ninguém ia ver aquilo ali. Aquilo ia ficar coberto pelas águas. O nosso eu precisa morrer, precisa ficar enterrado lá no Jordão. Glória a Deus. Agora, o que sai de dentro do Jordão e é colocado lá de fora é para ser visto, é a nova vida em Cristo. Glória a Deus. É a nova vida em Cristo. Então, esse pensamento de ficar ao oriente, a leste do Rio Jordão, é o pensamento corrente. Você falou certíssimo. É o pensamento corrente. E você vê que até Josué, ele, quando houve a derrota contra a cidade de Ai, ele é apanhado nessa trampa, como diz o espanhol. Ele é apanhado nesse engodo, nesse engano. Porque quando eles perdem a batalha para Ai, o que Josué diz? Ele ora a Deus, Senhor, por que tu permitisse essa grande derrota? Não é? Por que aconteceu isso com o teu povo Israel? O coração do teu povo está com medo. Nós estamos com medo diante do que temos que enfrentar nessa terra. Seria melhor para nós, e nós nos contentaríamos em ficar só com o que está lá do outro lado do Jordão. A gente volta todo mundo para lá, para o outro lado. Olha que coisa terrível. Abre o Jordão de novo aí. Por favor, vamos passar para o outro lado novamente. Mas é isso que está acontecendo com os crentes. Mas é o contentamento que as pessoas estão tendo. Mas se você pegar o que Paulo fala em Gálatas, você vai ver exatamente isso. Gálatas, vocês são insensatos, porque vocês começaram bem no espírito, por que vocês voltaram para a carne? Essa volta, ela é terrível. E o que Deus fala com Josué? Ele está ali prostrado, Deus fala, Josué, por que você clama a mim? Por que você está clamando? Você está com essa cara no pó aí? Levanta daí, rapaz, toma moto.
não é? Israel pecou, eles tocaram no anátema. Conserta, rapaz, conserta o povo, bota o povo, acerta as coisas que tem que ser acertadas, eu vou dar vitória para vocês, né? Então, o que ocorre muitas vezes, porque o pecado ele tem uma força paralisante. O pecado ele tem uma força paralisante. Ele paralisa o andamento das coisas. Ele dificulta a continuidade. Deus falou assim, olha, a minha mão não está encolhida e meu ouvido não está agravado. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades separam vocês do vosso Deus. Então, o pecado é algo terrível. É algo terrível, não é? Terrível. Então, esse pensamento de Paulo, gente, vocês são insensatos, não é? Novamente, olha a palavra novamente, que aparece aqui nesse texto, novamente eu sofro dores de parto. É a palavra palim no grego, quer dizer, uma segunda vez. Novamente eu estou sentindo a mesma coisa. A gente estava indo tão bem. Quem é que fascinou vocês para voltar para essa vida? Quem é que induziu vocês para isso? Então, gente, vamos para frente, né? O céu é logo ali, né? A travessia do Jordão já aconteceu. Nós estamos na plenitude. Canaã representa o quê? Plenitude. Canaã não é uma figura do céu. Tem que ir a Canaã celestial. Não existe. Canaã tem gigante, tem percalço, tem cidade para conquistar, tem muralha para derrubar, tem rei para morrer, tem bênção para repartir, não é? Então isso é aqui, a nossa Canaã é aqui. Né? A Canaã do crente é a plenitude de Deus, é exatamente essa vida no Espírito. Amém. Glória a Deus. Bem, todo aquele que é nascido de Deus tem o DNA de Deus. Então, tem. A gente pode dizer então que o DNA de Deus então, é o fruto do Espírito. Amém. É a seiva do Espírito em nós, Amém. né? A seiva de Cristo. É o Espírito trazendo para nós essa questão toda aí. Isso é muito maravilhoso, gente. A gente até falou no podcast passado, né? Que, as pessoas elas têm uma maneira de pesar a outra, né? Olha, fulano é cheio de Deus porque ele fala em línguas estranhas, porque ele profetiza, cheio do porque Espírito. ele revela, porque ele, meu Deus, ele... Mas na realidade a gente vê que uma pessoa que está cheia de Deus é quem está produzindo o fruto do Espírito, né? Isso aí. E há uma coisa, irmãos, perigosa. O legalismo na igreja é muito perigoso. É muito perigoso, porque ele limita o crescimento de Cristo em nós. Cristo para de crescer em nós. Paulo falou, gente, eu digo diante de Deus, se vocês deixarem circuncidar, não adiantou nada Jesus ter morrido por vocês. Não adiantou o escândalo da cruz. Né? Gente, mas se você parar e pensar o que Moisés estava falando ali, a acusação do povo, que Paulo estava falando, é algo muito forte. Porque veja bem, Moisés, era o povo, os inimigos de Paulo diziam, não, Paulo ele está contra Moisés. Pensa bem, é Moisés, é o homem de Deus, que Deus revelou, né? Deus chegou a falar, eu falo com todos os profetas, eu falo em sonho, falo assim, mas não é assim com o meu servo Moisés. Eu falo cara a cara com ele. Diretamente. Aí dizia que Paulo estava contra Moisés, porque Moisés dizia, vocês têm que circuncidar. E Paulo disse, se vocês circuncidar, não adiantou nada, que Cristo morreu por vocês. Parece que eles estavam querendo colocar, né, uma soberania, né, diante do povo judeu, né? É isso que acontece hoje dentro das igrejas, às vezes querendo judaizar o cristianismo, né? Trazer essa os coisa, símbolos do... Né, olha, o judeu que tem a promessa... O senhor até falou esses dias atrás, o senhor entrou um pouquinho isso aí numa mensagem do senhor, toquei né? em algumas coisas. Assim. Então, isso aí é muito importante. Nós temos esse conhecimento de que a nossa vida é uma vida no Espírito e quem está trabalhando em nós é o Espírito Santo. Amém. Ainda não chegamos à perfeição, mas temos que lutar e temos que permitir que o Espírito Santo ele vai formando Cristo em nós. Nós não somos perfeitos, né? Não. A gente é que juntos como igreja formamos um corpo perfeito. Pois a igreja, o corpo místico de Jesus, ele é perfeito, né? Eu vejo as pessoas falando assim, a igreja tá decadente, a igreja tá isso. A igreja nunca foi fraca. A igreja nunca foi mais fraca do que é hoje, nunca foi mais forte do que é hoje. A igreja é a igreja. Amém. Acabou. Os homens são falhos, os homens vão e vêm, os homens
não é? Mas aí, o corpo místico de Jesus sempre foi poderoso e ninguém pode deter. Eu vejo, pessoal, o crescimento do islamismo. Irmão, não teve tempo pior para a igreja do que no Império Romano, onde eles matavam cristão à torta e direito, né? Alguns estimam que morreram quase 10 milhões de cristãos durante a perseguição romana. Pensa quanto, né? Judeu no Holocausto Portugal morreram 6 inteiro. milhões. É Portugal inteiro. Pois, morreram durante a perseguição, né? Agora, a igreja, ela sai, né, de uma representatividade muito pequena, 0,0005%, para ocupar no Império Romano uma cifra altíssima de 20% da população. Quer dizer, a igreja cresceu muito. Muito. Tempo, né? E debaixo de muita perseguição, de muito sofrimento. Não é? O próprio Gamaliel, ele fala, né? Ele fala com o sacerdote, olha, deixa eles. Porque se não for de Deus... Se for, vai ser. Se não for, não vai. Agora, se for de Deus... Eu posso falar uma questão? De Deus, não tem posso falar pare. uma coisa sobre o Gamaliel? Porque há muitas pessoas que acham que o conselho de Gamaliel foi um conselho sábio. Eu já ouvi muitas pessoas elogiar o conselho de Gamaliel, que foi bom, que foi isso, foi aquilo. O conselho de Gamaliel foi a coisa mais furada e mais errada, é uma atitude mais errada que alguém poderia tomar em face a Jesus Cristo. O que Gamaliel diz? É uma ideia de hoje. Seja razoável com esse povo. Seja razoável. Irmão, ninguém pode ser razoável em relação a Cristo. Em relação a Jesus, ou você é, ou você não é. Ninguém pode dizer, vamos ver se vai acontecer em relação a Cristo. Então, sobre Jesus, pela falta de entendimento dele acerca de Cristo. Sim, ele usou um artifício, uma artimanha humana para conter uma fúria. Mas isso não é sabedoria, isso é burrice. Porque em relação a Cristo, ninguém pode ser razoável. Há muitos cristãos razoáveis hoje, principalmente nesse tempo de pandemia. Sim. Eu vou ver como as coisas vão ficar e depois... Né? Não dá para ser razoável em relação à fé. A fé não é razoável, irmãos. A fé é fé. Ou você crê ou você não crê. Ou você está do lado ou você está contra. Não tem jeito. Amém. Não tem jeito. Não dá para você... Então, o Gamaliel disse assim, gente, dá de mão a esse povo. É ser razoável. Mas ele era tão contra quanto os outros que eram contra abertamente. Porque se ele fosse a favor, ele dizia, gente, esse movimento é de Deus. Eu tenho visto Deus no meio desse povo. Essa era a posição dele. Mesmo a despeito de ser morto, de ser expulso, de qualquer coisa, mas a posição dele como um conhecedor da lei, como um conhecedor das escrituras, ele era mestre. Faltou sabedoria. Faltou sabedoria. Faltou revelação. Ele foi razoável quando não podia ser razoável. Ele fala se, né? Se. Veja lá, dá de mão a esse povo. Se esta obra é de Deus... Então, esse sim em relação às coisas do Senhor não pode haver. Convicção é uma coisa muito... É igual, por exemplo, uma outra coisa que a gente discute muito, e os teólogos sempre arrumam um jeito para resolver os problemas, não é? É sobre a questão da vontade de Deus. Vontade de Deus. Aí isso é vontade permissiva de Deus. Soberano. Aí isso é vontade soberana de Deus. Eu só conheço uma coisa chamada vontade de Deus. O que não é vontade de Deus... Não é vontade. Não é vontade de Deus. Verdade. Por mais que você vista uma roupagem dizendo, não, vontade permissiva de Deus, não é vontade de Deus. Não era o pensamento de Deus para aquela situação. Ele usa até você tentar Deus com o seu Então, vontade de Deus é igual convicção. Convicção não tem meio convicto. Eu estou mais ou menos convicto. Não existe. Então, você não está convicto. Amém. Existem coisas que são absolutos, né? E essa questão de Cristo, a fé em Cristo é uma questão absoluta. Ou você tem, ou você não tem. Ou você está do lado dele, ou você está contra ele. Jesus falou, quem comigo não se ajunta, espalha. Né? Quem não é contra nós é por nós. Então não tem como você contemporizar relativamente à questão de Cristo. Amém. Você está do lado dele ou não está? Glória! Eu tô. É um debate que fugiu muito aí. Não, mas... Graças a Deus,
Se deixar, nós fica aqui a noite inteira. Fica. Mas nós precisamos de ir embora. É verdade. Nós temos que terminar. Amém. Você que vai nos acompanhar aí pelo YouTube, dá lá sua curtida, dá lá compartilha lá com a galera. Dia 5, anota aí na sua agenda, dia 5 de novembro, daqui a 2 semanas tem outro. Nós vamos estar definindo. É sobre o quê? Já tem um tema? Ainda não. Nós vamos estar definindo ainda. Mas o convite já está feito, acho que já está aceito. Todo mundo passou igual. Que dia que vai ser? Dia 5 de novembro. 5 de novembro. É sempre numa quinta, né? É sempre numa quinta. É sempre na e pro quinta. Pastor Marcelo também já faz Amém, parte do tamo time. aí. Já é camisa 10. Mesmo pra de segurar faixa. a câmera, a gente vem, mas não tem problema. Trazer água. Amém. Se quiser chamar outro pastor também, não tem. Mas é isso aí, nós vamos Amém. estar finalizando. Glória a nós Deus. Vamos estar orando. Que bênção. Tá terminando. E Aleluia. logo já tá saindo aí no YouTube. Acompanha lá a gente, compartilha, convida seus amigos. Vamos levar Jesus para essa juventude que eles estão precisando demais. Né? Amém. 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 Glória a Deus.